Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar as diferenças fundamentais entre o ciclo trigonométrico convencional, aquele que nós já conhecemos até de outras disciplinas, e o ciclo trigonométrico utilizado em topografia. Bom, vamos lembrar que o ciclo trigonométrico é uma circunferência, como essa que está desenhada aqui, que tem o raio unitário. Então, nós temos o raio igual a 1 e a disposição dos eixos das funções trigonométricas também são essas que estão desenhadas aqui no ciclo, né? Então, temos aqui esse primeiro eixo vertical como sendo o eixo dos senos, esse eixo horizontal como o eixo dos cossenos, essa é a disposição, e do terceiro eixo como o eixo das tangentes. Então, temos lá já dispostas as funções trigonométricas e agora também vamos colocar as orientações positivas desses eixos. Então, o eixo dos senos vai ter orientação positiva com essa seta aqui para cima. O eixo das tangentes também com a orientação positiva com essa seta aqui para cima. E o eixo dos cossenos com a orientação aqui para a direita. Então, temos aqui já a disposição dos três eixos, das funções trigonométricas e as orientações positivas. A contagem dos ângulos no ciclo trigonométrico, nesse convencional, é dada a partir do 0 graus aqui, né? E o primeiro quadrante é contado, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes são contados a partir do 0 graus com o sentido anti-horário. Então, vejam só, o primeiro quadrante, saindo do 0, tem aqui com o sentido anti-horário, a finalização nos 90 graus. Depois, o segundo quadrante, de 90 até 180 graus. O terceiro quadrante, de 180 a 270 graus. E depois, ele fecha novamente nos 360 ou 0. Então, nós temos aí a circunferência completada com os quadrantes de 0,90 que vou colocar aqui em romanos, de 0 a 90 como sendo o primeiro quadrante, de 90 a 180 como sendo o segundo quadrante, de 180 a 270 o terceiro quadrante e finalmente o quarto quadrante de 270 a 0 graus. Está aqui o quarto quadrante. Então, definidos os quadrantes, vamos então às também definições de cada função trigonométrica. Vou mudar aqui de cor, vou colocar um verde, para colocarmos então um ângulo qualquer, né, que a gente vai chamar de alfa. Esse ângulo, vamos inicialmente colocar ele aqui no primeiro quadrante, então está aqui o ângulo alfa, que é um ângulo no qual nós vamos estabelecer as suas relações as relações trigonométricas, né, de cada função, seno e cosseno e tangente. Então, a primeira definição é a definição que eu vou caracterizar aqui como a definição das projeções, né? Então, é nós projetarmos o alinhamento do ângulo nos respectivos eixos das funções trigonométricas. Então, vejam só, se eu tenho o alinhamento do ângulo alfa, né, dado aí no primeiro quadrante, eu vou projetar esse alinhamento do ângulo nos eixos seno e cosseno primeiramente. Então, vamos lá. Projetando o alinhamento do ângulo alfa no eixo dos senos, eu vou ter esse valor aqui, que é o valor do seno do ângulo alfa. Então, projetando o alinhamento no eixo dos senos, eu tenho o seno do ângulo alfa. Se eu projetar o alinhamento no eixo dos cossenos, eu vou ter aqui esse valor como sendo o cosseno do ângulo alfa. Então, vamos lá. Esse aqui é o seno de alfa
e esse aqui é o cosseno de alfa. Então, essa é a primeira definição, né, dessas funções. Lembrando que, como o raio é unitário do ciclo trigonométrico, se eu tomar esse triângulo aqui, eu vou perceber que o valor do seno ele equivale exatamente ao cateto oposto ao ângulo alfa, né? Então vamos lá, vamos relembrar essas definições usuais da trigonometria convencional, né, ou usual, né, num triângulo retângulo, né? Então, lembrando, nós temos lá o seno do ângulo alfa como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. E o cosseno do ângulo alfa, o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então, isso aqui é o valor, né, que a gente costuma fazer usualmente para calcular o seno e o cosseno dos ângulos alfa. Agora, vejam só, voltando, né, como o ciclo trigonométrico tem um raio unitário, esse raio vai ser a hipotenusa desse triângulo. Então, a gente tem aqui como a hipotenusa do triângulo que é igual a 1, né? Então, a gente percebe que na projeção do alinhamento do ângulo, eu tenho o seno de alfa como sendo esse valor aqui que a gente já tinha falado, né? E ele nada mais é do que o cateto oposto ao ângulo, né? Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, né? Então, o seno de alfa, ele vai ser igual ao cateto oposto, já que a hipotenusa é igual a 1. Então, aqui a gente tem o cateto oposto, que é igual a seno de alfa, que nada mais é do que a projeção do alinhamento do ângulo, né, no eixo dos senos. E a mesma coisa acontece com os cossenos, né? Então, o cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente a esse triângulo, né? Que tem a hipotenusa também igual a 1. Então, vejam só, a gente pode transferir, né, os nossos conhecimentos da trigonometria no triângulo retângulo para o ciclo trigonométrico, que é exatamente a mesma definição. Ok? Bom, faltou aqui as tangentes, né? As tangentes. Como é que a gente define o valor da tangente? A tangente nada mais é do que estender o alinhamento do ângulo até ele interceptar o eixo das tangentes, né? Ele interceptou aqui, e esse aqui é o valor da tangente do ângulo alfa. Tá? Esse aqui é o valor da tangente do ângulo alfa. Que é dado, né, dividindo o seno pelo cosseno, né? Então, a gente pega o valor do seno do ângulo alfa e o cosseno do ângulo divide pelo cosseno e a gente tem o valor da tangente, tá? Então, essa aqui é a definição fundamental do nosso ciclo trigonométrico com as três funções básicas.